Boa tarde, docente. Chamo-me Shamil Manela Joana e eu irei falar sobre os documentos comerciais. Primeiramente dizer que os documentos comerciais não são normas. Trago aqui como estrutura do presente trabalho, introdução, objetivo geral e específicos, conceito, classificação dos documentos comerciais, tipos de documentos comerciais e counters, CIF, responsabilidades das empresas. Tenho aqui como introdução: o presente trabalho tem como objetivo de explicar sobre os documentos comerciais. Foi tomado em consideração os documentos comerciais mais importantes e que são mais usados nas entidades. Os documentos comerciais têm aumentado a qualidade e a eficiência da realização dos registros contabilísticos. Trago aqui como objetivo o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral tende-se a explicar a importância dos documentos comerciais dentro de uma determinada entidade. Nos objetivos específicos, a identificar os tipos de documentos comerciais relevantes dentro de uma entidade e também a colocar em disponibilização as informações meramente importantes sobre os documentos comerciais. O que são documentos comerciais? Os documentos comerciais são impressos onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com a invocação das suas características quantitativas e qualitativas e que servem de base de lançamento contabilístico e para a elaboração de informações contabilísticas. Trago aqui também a classificação dos documentos comerciais. Nós podemos classificar em duas vertentes, que são os internos e os externos. Os internos são aqueles que justificam transações dentro da empresa, por exemplo, requisição de matéria e de departamento para o outro, por exemplo, folhas de salário. Os externos são aqueles que justificam transações dentro da empresa ou fora da empresa. Por exemplo, notas de entregas, faturas VD e recibos. Temos também os tipos de documentos comerciais. Nós podemos encontrar lá as notas de encomendas, a guia de remessa, o talão de recepção, fatura, notas de débito e de crédito, VD, recibo, cheques, operações com letra e livranças. A nota de encomenda é um documento escrito no qual o vendedor e o consumidor registram os seus acordos sobre o objetivo e o preço da venda. A guia de remessa é um documento que acompanha a documentação da carga a ser enviada para o destinatário. O talão de recepção é devolvido pelo comprador ao vendedor após recepção da mercadoria e confirmar a recepção em bom ou mau estado da mesma. Trago aqui também fatura. Fatura é um documento emitido que comprova a venda de um produto a crédito ou a prazo. É um documento emitido pelo fornecedor É um documento emitido pelo fornecedor e destinada ao comprador quando se efetua uma venda a prazo. Por ela, o vencedor procede à liquidação do valor do bem que o comprador deve lhe pagar. Temos aqui o que constitui uma fatura. Uma fatura é constituída por data de emissão, número de sequências
identificação do vendedor e do prestador de serviços, como nome, empresa, morada da sede no IT, identificação do consumidor, as qualidades e denominações dos bens ou serviços que o consumidor pretende adquirir, o preço liquidado antes do imposto, as taxas aplicáveis e no montante do imposto dividido, por exemplo, IVA, o motivo justificativo do que o motivo justificativo da aplicação do imposto, se for caso disso. Trago aqui também a nota de débito. A nota de débito tem por fim corrigir para mais o valor da fatura quando o vendedor, por lapso, se esquece de mencionar algumas despesas por conta do comprador ou errou algum cálculo ao seu favor. Temos aqui também as notas de crédito, que é um documento que retifica negativamente o valor da fatura ou da dívida. Temos aqui quando se deve emitir uma nota de crédito. Temos aqui 2 pontos muito importantes, que é o erro do preenchimento da fatura, que devem ser emitidas uma nota de crédito na totalidade do valor da fatura, anulando-a e emitindo novas faturas com os dados corretos. Por exemplo, a entidade emite uma fatura sem IVA, mas posteriormente o cliente solicita a conclusão deste. Temos também a troca de produtos. Devem emitir-se uma nota de crédito referente aos produtos e da troca, referente aos produtos que irão ser trocados, e emitir uma nova fatura referente a esses mesmos ou a essas mesmas mercadorias ou os produtos trocados. Por exemplo, um cliente solicita a troca de uma peça de roupa porque não é do tamanho adequado. Ela trocou, tem a ver com a troca de produtos, né? Ela pediu trocar a roupa porque não servia a ela. Então, devem ser emitidas as notas de crédito referentes ao produto e à troca. Temos também a devolução. Devem ser emitidas numa nota de crédito no valor do produto devolvido. Por exemplo, o cliente adquire produtos com a respectiva fatura e procede à devolução. Temos aqui o cheque. O cheque é uma ordem de pagamentos e que visa a pagar certas mercadorias a um longo prazo. É emitida por uma pessoa contra um banco. Nós podemos encontrar aqui as operações do cheque, que são 3, que são que é o emitente, o emissor ou o sacador, que é aquele que emite o cheque. Podemos encontrar também o beneficiário, que são as pessoas ou que é a pessoa a favor de que o cheque é emitido. Temos também o sacado,
que é o banco onde está depositado o dinheiro lá emitido. Temos VD, o recibo. É um documento escrito que a empresa emitida para o consumidor que comprova o pagamento à vista. Quando se emite um recibo comprovante ou comprova-se que se recebeu o valor total do produto ou serviços adquiridos. A letra é um título à ordem, sujeito a certas formalidades, pelo qual uma pessoa ou o sacador ordena uma outra, por exemplo, o sacado que lhe pague a si ou a uns terceiros. O tomador. Na certa importância em uma determinada data. As operações de uma letra são o saque e o aceite. O saque é a ordem de pagamento dada pelo sacador a outrem. O aceite é o ato pelo qual o sacador se obriga a pagar a letra na data de vencimento. E no aceite nós podemos encontrar o aceite completo, o aceite incompleto. O aceite incompleto é aquele que além da assinatura devem ser escrito por palavras aceito. O aceite incompleto é branco, constituído apenas pela assinatura. É um documento emitido branco só com assinatura para comprovar Temos aqui o vale. O vale é uma garantia dada por terceiros ao pagamento total ou parcial de uma letra. Temos o aval completo e o aval incompleto. O aval completo é constituído pela assinatura do avalista, precedida das formas boa para aval, dou o meu aval a favor de, por aval ou também por garantias. O aval incompleto é constituído pela simples assinatura de avaliação. Temos aqui, por fim, livrança. A livrança é um documento comercial onde o consumidor ou empresa se compromete a pagar o montante de dívida à entidade financeira. Normalmente, este título de credor fazem parte da integração de um crédito. Um banco só lhe considera um empréstimo depois de assinar a livrança. Assim, caso o devedor não pague as prestações ao banco, poderão usar essas garantias. Temos o incoterms. Ele serve para eliminarem as dívidas de quem paga o transporte ou o transporte de seguro. É a responsabilidade de conversão ou de conversão de mercadorias. A Câmara do Comércio Internacional publicou as definições que ficarão reconhecidas com ícones internacional Commerce Terms. E ele também é um documento que estabelece regras internacionais e internacionais.
de termos comerciais. E lá nós podemos encontrar o transporte por rodovia, o transporte por ferroviário e o transporte marítimo. O transporte por rodovia, food, free on talk, todas as despesas até ao lugar do carregamento ou destino são por conta do vencedor. Podemos encontrar também o transporte por ferroviário, free on rails, são todas as despesas até a estação de expediente ou do destino, que são por conta do vendedor. Temos o transporte marítimo e podemos encontrar lá o FAS, FUB e CIF. O FAS é Free Along Ship. O FUB é Free on Board. O CIF é Cost, Insurance and Free. Temos aqui transporte marítimo, o FAS, que são todas as despesas até junto do porto de embarcagem ou destino. São as de responsabilidade do vencedor. Temos aqui o FUB, que são todas as despesas até a colocação da mercadoria dentro do navio no porto de embarque, no ponto de embarque, as da responsabilidade do vencedor. Esta deverá encarregar-se pelas despesas de expedição. Temos aqui também o CIF. O CIF é o que usamos aqui em Moçambique, nacionalmente. É o que usamos aqui em Moçambique. Todas as despesas frente seguro até o porto de destino e são por conta do vencedor. Significa que o vencedor tem a responsabilidade de pagar o frete, seguros e as despesas para que a mercadoria chegue no porto no porto seguras e no ponto de destino. Temos aqui o CIF, a responsabilidade das empresas. Há que distinguir as responsabilidades das empresas obrigadas pela obrigadas pela espécie. CIF Maputo, por exemplo, na alfândega do porto de origem ou porto de destino. Todas as despesas até a alfândega do porto de origem ou porto de destino são por conta do vencedor. Temos também a porta de alfândega do ponto de origem. A responsabilidade do vendedor termina na porta da alfândega do porto de origem, incorrendo a partir daí as despesas por conta do comprador. No armazém geral ou no entreposto, o vendedor entrega as mercadorias no armazém geral ou no entreposto, ficando este à disposição do comprador, que terá de pagar os direitos na alfândega. Muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de uma boa noite.